E aí, Renan Gonçalves na área para mais uma Pílula do Crescimento da Advocacia. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e à nossa live da Pílula do Crescimento da Advocacia. Todo dia, uma pílula nova para você aplicar e crescer aí no seu escritório de advocacia. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Instagram todos os dias, então se você quiser nos acompanhar ao vivo, é só você entrar no meu Instagram, @renan.inss. Todo dia, 1 da tarde, horário de Brasília, meio-dia aqui no meu horário. Ou se você quiser nos assistir offline depois, né? Tranquilamente aí no conforto da sua casa, da sua rotina, você pode nos assistir no YouTube, no canal do Advogado Próspero, né? Canal do Advogado Próspero, ou lá no Spotify, no podcast Pílula do Crescimento da Advocacia. O assunto de hoje é o seguinte, é uma pergunta que eu recebi ontem de uma seguidora, até postei lá nos stories, né? Aí muita gente comentou. Muita gente foi no meu direct, né, responder e tal. E aí eu achei interessante trazer esse tema para a gente abordar, né, aqui na nossa live, né. O que é esse assunto? Esse assunto é o seguinte, ela perguntou a seguinte questão, né. Ela falou assim, 20 contratos, eu não tenho a pergunta dela na íntegra aqui, mas assim, 20 contratos, o que você acha de 20 contratos por mês? É uma boa meta ou você acha uma meta ruim, né? Somos em duas advogadas e a gente está querendo colocar uma meta de 20 contratos por mês. E aí ela trouxe essa reflexão, eu acho uma reflexão bem interessante, né? Bem importante, que é qual é a meta ideal aí para o seu escritório. E aí você que é advogado está chegando aí, se você quiser compartilhar aqui até o que você tem de meta aí no escritório, compartilha com a gente, vai ser interessante para a gente debater também. O que você acha que é uma meta ideal para você bater no mês aí de contratos fechados, né? Antes de mais nada, vocês precisam entender que essa meta ela é sim importante. Se não for a mais importante, é uma das mais importantes. Eu diria que talvez as 3 métricas mais importantes para você ter no seu escritório são, primeiro, contratos fechados, porque se você não fecha contrato, você não vai faturar. Então, eu até chamo aqui no meu escritório de planilha da plantação. A gente colocou justamente esse nome, não foi eu que criei, eu peguei de um colega advogado lá do Sul, de um curso que eu assisti dele, e ele fala isso, de planilha da plantação, e faz todo sentido, por quê? É ali que você planta, né? Você está plantando os seus contratos ali, né? A cada contrato que você fecha, a cada contrato que você fecha aí no seu escritório, você está plantando lá para frente, né? Até porque a maioria dos advogados não recebem à vista, né? Não recebe adiantado. Então, nada mais é do que uma plantaçãozinha para você receber no futuro, né? Pra você receber ano que vem, final do ano, daqui 2 anos, a depender do tempo que demora aí o processo na sua comarca. Então, o que acontece? Temos que ter esse dado, né? Temos que ter essa métrica. E é importante sim você colocar uma meta aí no seu escritório de acordo com a sua realidade, né? A segunda métrica importante, claro, é do valor que está entrando, é do seu faturamento. Você tem que ter também isso bem planilhado, bem anotado, para você saber se você está tendo lucro ou não, né? Você não pode só deixar o dinheiro ir entrando e saindo, né? Isso é tão importante que ontem eu conversei com uma cliente, uma senhorinha, né? Uma senhora, trabalhadora rural e tal, e ela trouxe essa experiência pra mim. Ela falou assim, ó, lá em casa eu anoto tudo, eu tenho tudo anotado, as continhas que eu vou pagar, o que que entra, porque antes eu deixava pro meu filho, pro meu marido, era uma bagunça, agora que eu deixo tudo registradinho, eu sei quanto que a gente fatura, eu consigo economizar. Então, olha só que interessante, até na vida simples, as pessoas quando começam a aplicar esse tipo de metodologia, né, que é básico, né, é básico de qualquer gestão, de qualquer contabilidade, qualquer financeiro, né, ainda que seja a contabilidade e o financeiro da sua casa, você tem que fazer isso. Quanto mais de uma empresa, né, quanto mais de um escritório. Então, é o que está entrando. Você tem que anotar também tudo que está entrando. E a outra métrica é os gastos, porque também não adianta você ganhar muito e gastar muito, né? Então, para você saber se você está tendo lucro no seu negócio, você tem que fazer essa métrica do que está gastando, né? Para aí sim você subtrair ali o lucro pela receita e ver se está tendo o faturamento, né? Você vai pegar o faturamento, vai subtrair a despesa e aí sim você vai saber se você tem lucro, qual que é o valor, ou se está tendo um prejuízo, né? Então essas métricas são importantes. Então voltando aqui para a questão dos contratos fechados, o que acontece? Quantos contratos você tem que fechar no mês, né? Acho que eu nem coloquei o tema aqui, né? Como que coloca o tema? Mudou, né? Esse negócio da live aqui no Instagram mudou. Não tá tendo como colocar o tema aqui. Pelo menos eu não tô conseguindo aqui. Não tá tendo como. Não tá tendo como colocar o nome da live aqui no Instagram.
Mudou esse negócio. Ou eu não tô sabendo, né? Ou eu não tô sabendo, é. Acho que eu não tô sabendo colocar. Mas enfim, voltando aqui. E aí? Aí surge a pergunta, né? Tá, Renan, eu tô anotando aqui quantos contratos eu fecho por mês, mas afinal, quantos contratos tem que fechar por mês? E aí eu trouxe aquela reflexão e eu vou trazer ela um pouco mais aprofundada aqui, né? Primeira coisa que tem que ter em mente é o quê? Tomar cuidado para você não entrar nessa corrida desesperada e paranoica de fechar não sei quantos contratos, de não sei quantos faturamentos. Por quê? Tem muita gente que está ficando doida da cabeça praticamente de tanto ficar entrando nessa paranoia de querer fechar não sei quantos contratos, porque tem muitos coaches por aí, muitos professores e mentores que são bons, inclusive. Não estou falando que eles são ruins. Mas como tem muitos desses mentores e coaches que ficam propagando e incentivando essa busca desenfreada por números e mais números e mais números, acontece que tem muito advogado que está ficando doido com isso aí. E aí é importante você tomar cuidado porque isso nunca tem fim, tá? Isso é uma corrida sem fim, uma corrida louca, desenfreada, sem fim. Sem fim. Por quê? Se você fecha, por exemplo, 5 contratos por mês, você vai olhar para o cara do lado, ele fecha 10. Aí você vai querer fechar 10. E aí quando você fechar 10 contratos, você vai olhar pro cara do lado e você vai ver que vai ter um cara que fecha 50 contratos por mês. Aí você vai tentar fechar os 50, vai ficar doido naquela correria. Quando você fechar 50, você vai ter que tem gente que fecha 100 contratos por mês. Quando você fechar 100, você vai ver gente que fecha 1.000. Quando você vê 1.000, você vai ter gente que fecha 1 milhão. Né? Isso é igual ao faturamento de escritório. Você vai ver escritório que fatura 5. Aí quando você faturar 5, você vai ver escritório que fatura 10. Depois você vai ver escritório que fatura 100 mil por mês. Aí você vai falar assim, nossa, quando eu faturar 100 mil, eu vou estar riquíssimo. Aí quando você faturar 100 mil, você vai conversar com pessoas, igual eu vi lá o grupo do meu amigo Euro Júnior, que a galera fatura 1 milhão. Enfim, isso não tem fim. Então, o que eu quero dizer para vocês? Cuidado para vocês não entrarem nessa luta desenfreada de busca por rendimento, faturamento ou número de contratos fechados, porque isso não é o mais importante, né? Você entra você começa a esquecer do mais importante e focar só em números. Números, 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 números. Muito mais importante do que isso é duas coisas. Primeiro, você se comparar com você mesmo e não com os outros. E a segunda coisa é você focar na gestão do seu escritório, né? Na gestão correta desses contratos que você tem. Antes de querer aumentar, vê se você está fazendo corretamente esses casos que você tem. Né? Então, primeira coisa, compara você com você mesmo no passado e não com o colega do lado. Então, para essa colega, por exemplo, que gentilmente fez a pergunta lá e falou assim, doutor, 20 contratos por mês é uma boa? Então, vamos lá. Tudo é relativo, né? O que é bom, o que é ruim aqui? Tudo é relativo. Para o cara que fecha 5 contratos por mês, ele vai falar que 20 é sensacional, né? Para o cara que fecha 100, ele vai falar que 20 é pouco. Então, tudo depende da base que você tem como referência, né? Qual que é a sua referência? E aí vai a minha sugestão para vocês que estão nos ouvindo aqui nas plataformas. A sua referência tem que ser você mesmo, tá? Então, primeira coisa, você vai planilhar, como eu disse, vai fazer a sua planilhazinha, vai fazer as suas anotações de todos os contratos que você fecha mês a mês. E aí, na hora que você tiver essa base de dados, você vai ver se você está evoluindo em comparação com você mesmo do passado. Se você já tem esses números, olha o ano passado. Quantos contratos você fechava ano passado? Faz essa análise. Ano passado, você fechava mais, menos ou a mesma quantidade? Se você fechava a mesma quantidade, então a sua meta está ruim. Por quê? Que meta é essa que é para bater o que você sempre fez? Isso aí não é meta, né? Isso aí é só continuar fazendo o que vem fazendo, né? Então, você tem que pegar o seu número do passado. Se for a mesma coisa, isso aí não é meta, não está legal não. Se no passado você fechava mais contratos, se ano passado você fechava mais, né? Então no exemplo dela, ela quer fechar 20. Digamos que ano passado ela fechou em média 23 contratos ou 25 por mês. E hoje a sua meta é 20. Essa meta também é ruim, porque que meta é essa que é menos do que o que você já fez ano passado? Então, agora, se ano passado você fechava 15 contratos por mês, opa, você já evoluiu. Tá? Então, já começa a ver uma meta acima como algo bom, algo legal. Se você conseguir bater a meta de 20 contratos por mês durante 6 meses seguidos, por exemplo, ou 3 meses seguidos, já é um sinal que você encontrou o seu ponto de equilíbrio, aí, o seu platô, né? Então, já é hora também de você começar a aumentar um pouquinho essa meta. Mas não em comparação com colegas, com coaches e mentores de internet, mas sim com você mesmo do passado, tá? Para você não entrar nessa
corrida desenfreada por fechar mais contratos. Esses dias, por exemplo, eu conversei com um colega aqui, que inclusive é um dos episódios que está aqui, eu não lembro qual que é o episódio, vou até procurar, é um episódio muito bom, compensa vocês assistirem aí. E nesse episódio, esse convidado, que é um baita advogado trabalhista lá de Curitiba, ele falou que fecha mais ou menos ali cerca de 300 contratos, né, por mês. Então, olha só, se você for analisar por ele, você vai ficar doida, desesperada, né? Imagina, 300 contratos por mês. Agora, tem alunos meus que fecham 10 por mês. Se você fecha 20, você tá, né, com o dobro de resultado na frente dele, né? Então, olha a importância de você não ficar se comparando com os outros, né? Não entrar nessa luta desenfreada. E outro ponto importante aqui para você analisar é o quê? Esse é muito importante. Muito mais importante do que você focar em aumentar o fechamento de contratos é você, primeiro, precificar de forma correta os contratos que você tem, tá? Eu vejo muita gente que fecha 20 contratos por mês há um bom tempo, e aí você vai ver o faturamento do cara, tá aquele faturamento lá embaixo. Não adianta você pensar em só aumentar. Se o seu custo operacional é muito alto, tem muita gente aqui que gasta dinheiro demais com coisas desnecessárias, então está precisando de fazer uma gestão financeira. Por isso que lá no curso APL, na nossa comunidade, nós temos um módulo só de financeiro e noções básicas de financeiro e contabilidade para o advogado. Por quê? São coisinhas básicas que o advogado tem que saber. Ele tem que saber analisar ali os gastos que ele tem que ter essa mentalidade de cortar gastos, sempre estar cortando ali algum gasto, porque se você diminui o seu custo operacional, automaticamente você, advogado, você vai aumentar o seu lucro. É simples assim, diminuir o custo, vai sobrar dinheiro, e isso é lucro, né? E outra coisa, precificação. Por isso também que eu ensino isso lá no nosso curso APL. Eu ensino você a precificar de forma correta. Por quê? Se você tem 20 contratos por mês e está faturando pouco, cara, significa que você está cobrando errado. Por exemplo, no nosso curso, eu ensino você a faturar R$ 10.000 em média, e essa média é bem por baixo, por cada benefício que você fecha. R$ 10.000. Eu ensino 5 benefícios altamente lucrativos do INSS. E aí eu ensino também que não compensa você focar em outros benefícios. Compensa você focar nesses 5, que são os que vão te dar o maior retorno. Pensa bem, se você aplica a nossa estratégia correta e se você consegue fechar esses 5 benefícios altamente lucrativos do INSS, que dá um faturamento médio de R$ 10.000 cada um, cara, R$ 10.000 vezes 20 contratos desse por mês vai dar 200 mil por mês. Aí eu te devolvo a pergunta, né? Em vez de você fechar 20 contratos por mês, eu te pergunto, faturar 200 mil por mês é bom ou é ruim? Comenta pra mim aqui, quem já está faturando 200 mil por mês? Então, pensa bem, às vezes você está fechando 20 contratos, mas é contrato ruim, ou é 20 contratos que você... Sabe, às vezes, nesses 20 contratos, vai ter contrato ali que você pega, que você sabe que nem vai ganhar, que você pegou, que nem era para pegar. Tem contrato ali que você pega, que você vai faturar quase nada. Eu mostrei aqui na nossa aula, na última aula da comunidade APL, eu mostrei um caso meu aqui, que eu paguei para trabalhar. Não é que eu não ganhei nada, eu tive a despesa. Eu mostrei um outro também que eu faturei, eu acho que cerca de... Quer ver? Eu vou abrir aqui que eu quero mostrar esse caso aqui. É um caso que eu trouxe só lá para a comunidade, mas eu vou trazer isso aqui para vocês hoje também. Um caso que eu ganhei, acho que, cara, não vai dar R$ 50 por mês nesse processo. Aí eu te pergunto, que adianta fechar 20 contratos que você vai ganhar R$ 50 por mês num contrato desse? Então, o que eu quero trazer para vocês de reflexão aqui, você que me ouve no Spotify, você que me ouve no canal do Advogado Próspero lá no YouTube e também aqui no Instagram. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte, não fica focando só nesse negócio de número de fechamento de contrato não, tá? Foca em algo, tenha a mente mais aberta, começa a ter essa visão de gestor, né? Começa a ver, por exemplo, eu prefiro fechar 5 contratos, 5, que eu vou faturar 10 mil cada, e eu vou ter um faturamento de 50 mil mensal, e eu vou trabalhar tranquilinho, e 5 contratos, eu não preciso nem contratar ninguém na minha equipe, eu consigo gerir sozinho, né, tranquilamente, e vou ter um faturamento de R$ 50.000, despesa baixíssima, vou trabalhar pouco, vou trabalhar pouquinho, tranquilinho, 5 contratos, fácil, vou conseguir fazer um atendimento melhor para esse cliente, porque pouca demanda, eu consigo dar mais atenção. É muito melhor do que eu fechar 20 contratos, igual esse que eu vou mostrar para vocês aqui, em que eu ganhei R$ 50 por mês e não vai me dar retorno nenhum. Então, qual que é a dica final aqui para vocês hoje?
É você, em vez de focar só em... Não ficar nessa corrida doida do número, aumentar número, né? Porque isso é uma corrida doida que não vai levar você a lugar nenhum. Mas focar na qualidade. Focar na qualidade do seu cliente. Focar na precificação. Né? Escolher os produtos corretos. Ver se esses produtos realmente te dão uma margem de lucro interessante. Focar naquilo que te dá. Aquilo que você vê que não te dá lucro. Tenta libertar disso aí. Tenta sair fora disso aí. Ou tenta precificar de uma forma melhor. Tenta precificar de uma forma que vai te dar esse retorno financeiro, né? E cada vez mais se especializar, né? Se você às vezes não está conseguindo cobrar bem, Renan, eu não consigo cobrar bem, por isso que eu tenho que fechar muito contrato. Então, amigo, não adianta você ficar doido e pegar 1000 processos. É você que tem que melhorar a sua especialidade, o seu marketing, o seu branding, tá? Então, tem que pensar nisso aí. Às vezes você está cobrando pouco porque você não tem autoridade, tá? Eu, por exemplo, eu cobro TMP, eu cobro valor de entrada, eu não cobro barato. Por quê? Eu construí a minha autoridade. Então, às vezes, compensa você fazer isso, né? Deixa eu achar aqui. Nossa, pior que eu não vou conseguir achar, que tem muita aula aqui. Tem muita aula aqui, eu não sei se eu vou achar. Deixa eu ver essa aqui. Ó, o Matheus Guimarães falou, quanto cobrar nas ações de acréscimo de 25%? Matheus, não é essa aula aqui. Tudo vai depender, por isso que é importante você fazer um estudo um pouco mais completo, né, de vários fatores, né? Lá na comunidade APL eu ensino tudo que você tem que olhar quando você for cobrar. Basicamente, você tem que analisar a experiência do cliente no seu escritório. Eu detalho isso, sabe, de forma bem destrinchada lá no nosso curso. Qual é a experiência do cliente dentro do seu escritório? Qual é o seu nível de autoridade? Qual é o seu nível de branding? Qual é o seu nível de especialidade? O que você tem de elementos de diferenciação no seu escritório para cobrar mais ou menos do seu cliente? Outra coisa que eu coloco lá para você verificar, como que os seus colegas cobram isso aí. Então, por exemplo, não adianta eu falar um preço para você de acréscimo de 25%, baseado às vezes na minha realidade, do meu nível de experiência, de autoridade, e às vezes e no meu nível de concorrência, né? Às vezes os seus concorrentes cobram baratíssimos aí. Então, às vezes não tem como você cobrar muito porque os seus colegas cobram poucos. Então, você tem que fazer todo esse estudo e aí sim colocar o preço. Outra coisa que eu ensino lá também é você descobrir o custo do seu processo. Eu ensino lá no nosso curso você analisar o custo de cada processo. Você vai fazer um cálculo baseado no seu custo operacional mensal, na quantidade de processos que você tem. Né? Basicamente você vai pegar o valor do seu custo mensal, vai dividir pelo número de processos que você tem e vai também dividir pelos meses que o seu processo demora a ter o resultado. Por quê? Também não adianta você pensar assim, eu vou ganhar 10 mil, mas é daqui 10 anos. Cara, você não está ganhando nada. Porque você tem que... É o tal do ROI que a gente chama, né? Retorno sobre investimento. Se você compra uma casa hoje e ganha 10 mil reais na venda, você fala, nossa, ganhei 10 mil reais. Mas tá, se você demorou 10 meses vender essa casa, eu já tenho uma péssima notícia para você. Você não ganhou 10 mil reais. Você ganhou R$1.000 por mês numa casa que, se bobear, a inflação já iria te dar isso. Então, se você parar para pensar, você ganhou só R$1.000 por mês e a inflação já iria te dar isso no banco. Né? Então, tudo isso você tem que analisar. Tem que analisar o seu custo operacional, tá? Mas eu vou até pegar aqui para vocês, para responder o colega que falou de majoração de 25%, mas já te adianto. A majoração de 25%, como é que é o nome do colega que perguntou? É o Matheus Guimarães. A majoração de 25%, Matheus, eu já te adianto, ela não é um produto bom de trabalhar, tá bom? Lá na comunidade APL eu ensino 5 produtos altamente lucrativos do direito previdenciário. E esse aí não é um deles, tá? Então, a primeira dica que eu vou te dar, primeiro conselho, não foque nisso aí. Isso aí não vai te levar para o outro nível. Ainda que você cobre bem, ainda que você seja bom pra caramba, isso aí não vai te fazer ter um alto faturamento. Isso aí, salário maternidade, não vai, tá? Não é que não pode fazer, tá? Só tô te dando uma dica. Não foca nisso aí. Não gasta muita energia com isso aí, tá? Gasta com aquilo que vai te dar retorno. Ó, deixa eu abrir aqui a questão da majoração, ó. O que eu aconselho você cobrar? Essa questão da majoração não é um benefício muito lucrativo, porque o cara vai receber só uma majoração de 25% na aposentadoria dele, né? O que você pode cobrar? Que eu sugiro, que é o que eu faço aqui. Você pode cobrar uma entrada, tá? Não pegue esse tipo de causa sem cobrar um valor de entrada, porque senão já é um ticket baixo. Se você não cobra uma entrada, né, vai ficar difícil. Aconselho você cobrar também uma taxa mensal para cuidar desse processo, tá? Nem que seja mínima, nem que seja R$50 por mês, algo assim. E um honorário de êxito para quando você ganhar esse processo, se você ganhar,
né? Porque pode acontecer de você perder, né? Não é garantido. Por isso que eu aconselho cobrar entrada e TMP. Imagina, como é que você vai trabalhar e depois, se você perder o processo, você vai trabalhar de graça, né? Você pagou para trabalhar, né? Você é pior do que o mendigo, porque o mendigo, ele não trabalha e ele não ganha nada, então ele não tem prejuízo, ele termina o dia no zero, né? Se alguém der uma esmola para ele, ele ganha ali a esmola. Se ninguém der esmola nenhuma para ele, ele termina o dia no zero. Ele fala assim, bom, não ganhei, mas não perdi. O advogado que não cobra para entrar com o processo e perde o processo, ele é pior do que o mendigo. Por quê? Porque ele teve prejuízo. Ele gastou energia, ele gastou folha sulfite, ele gastou tempo, ele gastou o programa que ele paga, funcionário, secretário. Então você ficou abaixo de zero. Imagina? Então você vai fazer uma faculdade, se especializar para você ficar nesse risco. Então cobre uma entrada em uma TMP que cubra pelo menos o custo do seu processo. Que aí se você perder o processo, você vai falar assim, não ganhei, mas pelo menos não tive prejuízo, né? A não ser, gente, quando é uma ação que tem um risco de ganhar algo muito grande, um valor muito alto. Aí é lógico, né? Aí pode ser que você compense abrir mão de uma entrada numa TMP. Mas majoração, dificilmente você vai achar uma causa de majoração de 25% para você receber 100 mil de retroativo, por exemplo. Tá? É isso que eu quero dizer. Mas é isso. Tá? Como cobrar majoração de 25%? Cobre um valor de entrada, aí vai de acordo, né, do seu nível aí. Cobre uma TMP mensal, nem que seja mínima. E cobre algo no êxito. O que dá para cobrar no êxito? Uma porcentagem, né? Por exemplo, 30% do que receber de retroativo dessa majoração. E de repente, né, algum valor fixo também, além dos 30%, um valor fixo aí, caso ganhe a ação, tá bom? É sempre importante cobrar o honorário de êxito. Ainda que você cobre algo na entrada e a TMP, é importante você pôr no êxito também um valor, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Amauri perguntou assim, quando o médico não dá o laudo bom para BPC, a cliente insistiu, o médico não deu. Amauri, tem que ter laudo. Eu sempre falo aqui para os alunos do curso APL, advogado não é milagreiro, advogado não faz milagre. Advogado precisa de documento para trabalhar, tem que ter laudo. Se o médico não deu laudo, de duas uma. Ou a sua cliente não tem a incapacidade, que o médico nem quer dar o laudo para ela, então não precisa fechar contrato com essa cliente. Ou ela tem que trocar de médico, vai para outro médico, não existe só um médico no mundo, né? Mas tem que ter laudo, manda real para sua cliente, né? Gente, você vai no médico para fazer uma consulta, o médico vai te passar uma lista de exames, não vai? E aí, se ela não trouxer o exame para o médico, o que o médico vai fazer? O médico vai falar assim, filha, sem exames eu não faço nada, porque eu não faço milagre, eu preciso de exame para olhar o que você tem. Você, advogado, é a mesma coisa, você vai falar assim, filha, eu preciso de laudo, tá bom? Então, se não tem laudo, cara, é de duas uma. A Cris Ronda mandou o olhinho aqui, um abraço, Cris. Matheus Guimarães falou excelente. Gente, é isso. Então, com isso a gente encerra aqui. Não tem mais aqui, ó. O médico mais foi fraco. O médico mais foi fraco. Não entendi o que você quer dizer, mas... Enfim, troca de médico, né? Se o médico não quer dar o laudo e ela tem realmente a deficiência, troca de médico, vai para outro lugar, tá bom? Hoje existe, para você ter ideia, medicina online. Existem médicos que atendem na telemedicina. Então, seu cliente, se a sua cidade só tem médico, né, que de repente não consiga te atender, marca uma consulta online com um médico bom de referência e ele vai te passar o laudo online, né? Vai te pedir exames, né? Vai pedir exames para o seu cliente, provavelmente, né? Às vezes nem pede, mas provavelmente vai pedir. E aí online mesmo o médico dá o laudo, né? Fornece o laudo ali, caso ela realmente tenha a incapacidade, beleza? Gente, então para finalizar, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aqui, eu vou deixar salva, depois vai lá, comenta, né? Comenta lá o nosso podcast. Se você quiser assistir depois esse episódio offline e todos os episódios passados, vai lá no nosso Spotify e digita Pílula do Crescimento da Advocacia, ou vai lá no YouTube, no canal do Advogado Próspero. Todos os nossos conteúdos você encontra lá, tá bom? Todas as nossas lives, se você quiser assistir depois offline, tá bom? E compartilha para os amigos, né? Compartilha para os amigos advogados aí, para crescerem junto com a gente aqui na advocacia. E amanhã, claro, estaremos aqui de volta todos os dias, ao meio-dia. A gente traz aqui uma nova pílula do crescimento da advocacia. Esse episódio, semana passada a gente fechou o episódio 25, salvo engano. Deixa eu ver aqui qual episódio nós já estamos. Eu já perdi as contas já. Eu acho que é o 25 ou 28, uma coisa assim, tá bom? Então essa semana a gente já vai pro 30º episódio da Pílula do Crescimento da Advocacia. Se você quiser assistir todos os anteriores, tá lá no Spotify e tá lá no YouTube, no canal do Advogado Próspero. Tá? A Mauri falou que o laudo do laudo autista foi fraco. Aí tem que pedir um laudo melhor de outro médico. O Ricardo perguntou, o INSS pode contestar um laudo favorável do perito judicial? O INSS pode contestar um laudo favorável? Claro, todos podem contestar. Da mesma forma que você pode contestar um laudo ruim
do perito judicial, o INSS pode contestar um laudo bom do perito judicial. O processo é para isso, é para contestar mesmo, e o juiz não está adstrito ao laudo. O juiz pode julgar de forma contrária ao laudo. Então, pode acontecer do laudo ser favorável e o juiz negar. E pode ser do laudo ser contrário e o juiz conceder. Que dia, Renan, que você já viu isso acontecer? Nunca vi. Geralmente o juiz segue o laudo, mas pode acontecer, tá bom? Pode acontecer. Gente, é isso. Se gostou da live, se gostou aqui do nosso podcast, deixa o like, compartilha para mais pessoas, tá bom? Fico por aqui e relembrando a nossa reflexão. Um resumo da nossa reflexão aqui mais uma vez. Não fique focando em número de contratos fechados. Não entre nessa loucura, né? Eu sei que quando a gente começa, a gente entra nessa loucura de contratos fechados, de valores faturados, tá? Não entra nessa doideira. Foque em atender bem os que você tem aí no seu escritório. Foque em aumentar a sua autoridade, o seu conhecimento. Faça cursos, faça parte de comunidades como a nossa, como outras que tem por aí, para você se especializar, melhorar a sua autoridade, o seu marketing, o seu branding. Foque em melhorar a sua precificação, em melhorar a sua prateleira de produtos, que às vezes você está fechando 1000 contratos, mas está cobrando errado, só gera dor de cabeça, tá bom? Tenha uma atuação estratégica, inteligente e eficiente, tá? E não entre nessa corrida doida aí que estão, né, motivando por aí. Esse é meu desejo para você, até porque acima de tudo você tem que ter paz. Paz de espírito, tem que ter paz no trabalho, tem que trabalhar muito? Tem, eu trabalho muito. Antes de ontem eu fiquei até meia-noite na minha cama ali, com o computador na mão, notebook na mão, fazendo manual de precificação, estou atualizando a minha precificação aqui até 1 da manhã e tal. Mas assim, eu faço isso com prazer, no outro dia de repente quando eu me estendo, eu levanto, eu fico um pouco mais tarde. No outro dia, se eu precisar, eu faço hoje à tarde eu vou fazer academia. Então eu desejo isso pra você. Trabalhe bastante, trabalhe final de semana e feriado, mas dentro de algo saudável, dentro de algo que te traga prazer também, que você se sinta bem, né? Não entre nessa doideira aí, porque eu tenho vários colegas que entraram nessa doideira e acabou depois sofrendo, né? Com problema de saúde, ansiedade. Então não é por aí, né? Não adianta. A gente tem que curtir também esse processo do crescimento, né? Então você que é advogado que está crescendo, curta esse processo também. Não entra nessa doideira, porque depois a conta chega, tá bom? Gente, é isso. Um grande abraço para vocês. Obrigado por quem acompanhou. Até amanhã.